Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Pastor Edson Torres por aqui. Nesta manhã eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus. Estou falando aqui diretamente de Toronto, no Canadá, e eu quero convidar você nesta manhã para uma palavra que está registrado no segundo livro de Samuel, melhor dizendo, segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Uma história muito interessante. Nós sabemos que a Bíblia diz que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E até mesmo as coisas muitas vezes que não são tão agradáveis, tragédias, erros, falhas gravíssimas, muitas coisas ruins estão escritas na Bíblia. E alguns questionam como Deus permitiu isso, como Deus permitiu aquilo, mas tudo que foi escrito, o Senhor ele foi fiel. E Ele quis que estivesse registrado para que ficasse ao nosso ensino. Portanto, tudo que está escrito na Bíblia, seja algo que para nós é bom ou que seja ruim, é algo que vem para o nosso ensino, são experiências para a nossa vida. E nessa leitura desta manhã que eu quero fazer com você, nós vemos uma experiência bem desagradável, bem ruim, algo que é muito difícil de compreender, mas que nós vamos ver um ensinamento da parte de Deus para nós aqui. A Bíblia diz aqui em 2 Samuel, no capítulo de número 12, melhor dizendo, a partir do verso de número 16, preste atenção comigo nesta leitura. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe aí, eu vou ler só um trecho. 2 Samuel 12 e 16 em diante. Diz assim: Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou, recolhendo-se, passava a noite toda prostrado em terra. Os cidadãos da sua casa foram ter com ele para levantá-lo da terra, mas ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque pensavam, estando a criança ainda viva, lhe falamos, mas não dava ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança está morta? Ele poderá cometer um desatino. Viu Davi que os seus servos falavam baixo e entendeu que a criança estava morta. Perguntou aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, sim, ela está morta. Então Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido e trocado de roupa. Entrou no templo do Senhor e adorou. Então foi para o seu palácio e, a seu pedido, serviram-lhe pão e ele comeu. Perguntaram os seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança jejuaste, choraste, mas depois que a criança morreu, te levantaste e comeste o pão? Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque pensava, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Agora, porém, que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Aqui nós estamos vendo este famoso personagem bíblico chamado Davi, que creio que se você já estudou alguma coisa da Bíblia, já esteve em qualquer igreja cristã, você já ouviu falar desse personagem da Bíblia chamado Davi. Muitas vezes nós nos atemos àquele Davi, a sua juventude, ali cuidando das ovelhas de seu pai, e naquele episódio tão famoso em que ele derrota o gigante Golias. Mas aqui nesta passagem nós estamos vendo Davi, um homem crescido. Ele, depois de ser ungido por Samuel, melhor dizendo, ele se torna o rei de Israel. Mas este homem, como todo ser humano, ele não era um homem perfeito. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não por ele ser perfeito, mas sim porque ele tinha uma grande capacidade de se arrepender, de se voltar, de se prostrar diante de Deus. Quando Davi errava, ele se voltava, ele reconhecia os seus pecados e Deus o aceitava. Neste momento aqui que nós estamos lendo, eu não li o capítulo inteiro, mas a Bíblia diz que Davi tinha cometido um grande pecado. Davi tinha cometido adultério, Davi tinha mandado matar um homem inocente, e aquela mulher com que ele adulterou, ela engravidou-se. E então, a Bíblia diz que Deus veio, usou o profeta Natã, falou com Davi do seu erro, e ele logo reconheceu a sua falha e se arrependeu. E Deus o perdoou. Porém,
Nós vemos que a Bíblia sempre ela demonstra que os nossos pecados, as nossas falhas, eles sempre têm consequências. Não quero dizer que tudo que acontece em nossa vida hoje, que está acontecendo, é porque você está em pecado neste momento. Mas tudo que nós fazemos, ou melhor, tudo que foi feito no passado, sempre traz uma consequência. Sempre nós sofremos até mesmo as consequências do pecado original lá do Jardim do Éden. Tudo aquilo que de ruim acontece neste mundo, de alguma maneira, é consequência do pecado da humanidade. A Bíblia diz que nem sempre quando algo ruim acontece, ou seja, ela demonstra para nós, nem sempre quando algo ruim acontece, quando você está sofrendo uma perda como nós estamos vivendo hoje, é consequência do que nós fizemos agora, ou nós estamos em pecado. Nós aprendemos há pouco tempo atrás com a vida de Jó que nem todo problema, nem toda situação ruim é porque você cometeu um pecado. E Jesus também ensina, lá em João no capítulo 9, quando os discípulos perguntaram sobre um cego de nascença, Senhor, quem foi que pecou? Foi esse ou seus pais? Para que ele nascesse assim? Jesus falou, nenhum nem outro. Mas isso ocorreu para que se manifeste a glória de Deus. Então, nós estamos vivendo um tempo de muitas perdas neste momento. E muitas vezes nos perguntamos, por que de tantas perdas? E o que fazer com essas perdas? Como eu devo agir? Eu sei que é difícil essa passagem de Davi, mas o que Davi fez foi, a partir do momento em que ele orou, que ele buscou, que ele jejuou, que ele clamou, e a resposta de Deus foi não, Deus não disse, não vou curar o menino, mas o menino vai morrer. Davi, então, em um determinado momento, ele faz uma coisa que é muito difícil para nós fazermos. Qualquer um de nós, eu não estou dizendo aqui que é fácil, mas ele fez algo que é necessário. Ele lutou enquanto podia, ele batalhou, ele clamou, ele pediu a Deus, porém, em um determinado momento, ele entendeu que não dava para fazer mais nada. O menino já estava morto, a criança, melhor dizendo, já estava morta. E ele então, depois de tudo aquilo, ele se levantou, tomou banho, se ungiu, foi para a casa do Senhor e adorou. E depois de vários dias em jejum, pedindo por aquela bênção, ele então mandou preparar uma comida e ele comeu. E as pessoas questionaram, como você pode fazer isso, rei? A criança estava viva, você estava aí se martirizando, chorando, orando, e agora que a criança está morta, você se lava, você para de jejuar e vai comer. Ele diz, eu não posso fazer mais nada. Eu agora não posso fazer mais nada, eu não posso trazer a criança de volta. E ele então diz assim, eu irei a ela, mas ela não virá mais a mim. Davi fez algo, como eu disse, muito difícil, mas algo que nesta manhã, esta passagem nos ensina, algo doloroso, que é, nós chegamos à conclusão que talvez nós perdemos algo, que talvez aquilo que nós estamos pedindo não vai acontecer, que talvez a resposta de Deus para algo que nós estamos clamando será não. E nós temos que deixar aquilo para trás, por mais difícil que seja. Eu não digo que é fácil, Davi estava deixando um filho para trás, alguém que ele perdeu. Quantos de nós estamos perdendo pessoas queridas agora? Quantos de nós estamos sofrendo a dor da perda? E também em outras áreas, em outras situações estão havendo muitas perdas. Mas esta mensagem ela nos ensina que chega um momento que nós precisamos reconhecer que a perda chegou, que a resposta de Deus foi não. E nós precisamos nos levantar e precisamos seguir em frente. Precisamos continuar caminhando. Não podemos ficar presos ali. No caso, principalmente de alguém que nós perdemos, se essa pessoa nos amava como nós a amamos, com certeza essa pessoa gostaria que nós se levantássemos e seguíssemos a nossa vida adiante. Não é fácil, mas você está vivo e Deus tem algo para a sua vida ainda. Jesus tem algo para a sua vida e é necessário você levantar a sua cabeça e prosseguir a sua vida. Você está aqui, por mais que você tenha perdido alguém querido, por mais que você talvez esteja perdendo coisas na sua vida, coisas que você lutou, conquistou por muitos anos de batalha e agora esta pandemia está levando você a perder estas coisas. É momento, por mais difícil que eu disse, repito, não estou dizendo de algo que é fácil aqui, mas é momento de nós reconhecermos que talvez não dá mais para fazer, que talvez a resposta de Deus para essa situação foi não. Ele não vai responder a sua oração com aquela resposta positiva que eu e você gostaríamos de ter.
E nós precisamos reconhecer que é necessário deixar para trás, que houve uma perda, mas que a nossa vida continua e que Deus tem algo para nós ainda. Que nós precisamos continuar vivendo e vivendo aquilo que Deus tem para nós, vivendo as promessas de Deus, vivendo a misericórdia de Deus e sabendo que Jesus, por mais que Ele nos permite momentos de perdas, por mais que Ele nos permite momentos de lágrimas, Ele é aquele que enxuga nossas lágrimas. Ele é aquele que estará conosco em todos os momentos. E Ele não nos abandonou. Você pode ter perdido algumas batalhas, mas a guerra ainda não acabou. E você está de pé, você precisa se levantar nessa situação, se colocar de pé diante deste momento de pandemia que está aterrorizando o mundo e entender que você é um ser e Deus tem algo na sua vida sim. Deus tem uma promessa para a sua vida ainda sim. Deus, Ele quer fazer algo na sua vida sim. Jesus te ama, Ele morreu na cruz do Calvário por você e ainda há esperança para você. Enquanto há vida, há esperança. E você tem esperança, porque você está vivo e está ouvindo esta palavra nesta manhã. Entenda, novamente, eu não estou aqui dizendo que é fácil a perda que você está tendo. Não estou aqui dizendo que é fácil deixar para trás. Mas estou dizendo que através deste exemplo de Davi, nós vemos que chega um momento que nós temos que reconhecer que nós perdemos. Eu sei que a geração que nós estamos vivendo é uma geração que foi ensinada que nunca você vai perder, que sempre você vai ganhar, que sempre as coisas vão dar certo. Até mesmo na igreja, a palavra é sempre sim, sim, sim. Se você está perdendo é porque você está distante de Deus, se você está perdendo é porque Deus não te ama. Não, isso não é a verdade bíblica. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus, Ele venceu e nós também venceremos. Que Deus abençoe a sua vida. Medite nesta passagem, medite nesta palavra e talvez é a hora de deixar para trás aquilo que você perdeu e seguir em frente para aquilo que Deus tem adiante para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.